Fala galerinha, tudo bem com vocês? Prazer conhecê-los. Eu sou o Joca, professor de Química, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho algumas questões da SpaceX voltadas para eletroquímica, um assunto que cai com bastante frequência, um assunto bastante importante. Vem comigo para a primeira questão. Essa primeira questão trata de eletrólise. Lembrando que eletrólise nada mais é do que um processo forçado. A gente força a ocorrência de uma reação química utilizando corrente elétrica. Fechado? Quando a gente trabalha com eletrólise, normalmente a gente trabalha com um sal dissolvido na água ou com um sal fundido, um sal no estado líquido. Nesse caso em específico, a gente está trabalhando com um sal dissolvido na água. Esse sal é o sulfato de sódio. A questão diz pra gente que pega-se um pouco de sulfato de sódio, coloca esse sulfato de sódio na água. E aí, olha que interessante essa questão. Quando é feita a eletrólise, o que a questão quer saber é a coloração que vai ficar antes da eletrólise começar e durante a eletrólise ao redor do cátodo, ao redor do ânodo. Joca, como é que eu vou saber coloração? Faz sentido pensar em coloração? Faz, nesse caso, porque a gente tem um indicador ácido-base atuando na nossa questão. Vamos dar uma olhada na questão rapidinho, ó. Um experimento bastante utilizado por professores e alunos nas aulas de eletroquímica consiste em realizar a eletrólise de uma solução aquosa salina com uma pequena quantidade de azul de bromotimol. O azul de bromotimol atua como um indicador ácido-base da solução, conferindo a ela a coloração amarela em meio ácido, verde em meio neutro e azul em meio básico. Considere a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de sódio contendo azul de bromotimol em concentração suficiente para a visualização de 3 cores citadas, em uma cuba eletrolítica adequada e equipada com eletrodos metálicos inertes. Indique a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, as colorações que serão observadas na solução antes do início da eletrólise e durante a eletrólise ao redor do ânodo e do cátodo. A questão fala aqui pra gente que está sendo utilizado o azul de bromotimol. E aí, ele diz que o azul de bromotimol, quando está em meio ácido, fica amarelo, quando está em meio neutro, fica verde, e quando está em meio básico, fica azul. O que a gente vai ter que fazer aqui, então? A gente vai ter que analisar o início do processo e saber se há um pH diferente de 7, e analisar durante o processo como o pH varia ao redor de cada um dos eletrodos. Bom, então antes da eletrólise começar, o que a gente tem? A gente só tem o sulfato de sódio na água. Se a gente pega um sal e coloca na água, vamos pegar aqui o sulfato de sódio, Na2SO4, e vamos colocar ele na água. Quando a gente faz isso, a gente precisa lembrar que sempre que a gente pega um sal e coloca ele para reagir com água, ocorre um processo em que esse sal sofre dissociação e aí a gente pode ou não gerar um ácido e uma base associada a esses íons. Bom, como que a gente vai saber isso? A dica é você fingir que sempre vai formar o ácido e a base. Então, por exemplo, ó, Na2SO4, coloquei para reagir com água. O Na vai formar uma base, que é o NaOH. Enquanto que o SO4 vai formar o ácido H2SO4, famoso ácido sulfúrico. Perfeito? Então, tá aí, ó. Essa seria a ideia, né? O Na2SO4 reagindo com água, formando hidróxido de sódio, formando ácido sulfúrico. Claro, essa equação não está balanceada, né? Se a gente colocar um 2 aqui na frente, ela fica. Mas o mais importante é depois de você fazer isso, que, creio eu, você lembra como se faz, é você analisar se a espécie química que você está olhando, ela fica majoritariamente ionizada ou dissociada, ou se ela fica majoritariamente na forma molecular. Por exemplo, ó, esse cara aqui é um sal. Sais, de uma forma geral, ficam dissociados. Então eu vou escrever esse cara aqui dissociado, ó. Aqui eu tenho 2 do Na+, mais o SO4, 2 menos. Ó, dissociado, separei os íons. A água, ela não fica majoritariamente ionizada. Majoritariamente, ela se encontra na forma de H2O mesmo. Então, eu só repito. 2H2O. E o produto? O produto vai depender. Eu vou ter que fazer uma análise se essa base é uma base forte ou uma base fraca. Pô, NaOH é uma base de um elemento do grupo 1 da tabela periódica. Logo, é uma base forte. Então, se é forte, dissocia 2Na+, 2
OH-. Ácido sulfúrico também é um ácido forte, logo, ioniza, eu vou ter 2H+, eu vou ter SO4, 2-. Qual é o legal de fazer isso? O legal é que a gente percebe que a gente tem alguns íons que são íons espectadores. São íons que aparecem tanto no reagente quanto no produto. Dá uma olhada, ó. Eu tenho 2Na+ aqui, eu tenho 2Na+ aqui. Eu tenho SO4, 2-, eu tenho SO4, 2-. Na prática, o que sobrou pra gente foi 2 águas formando 2OH- mais 2H+. Isso implica no quê? Isso implica no fato de que se eu tenho quantidades iguais de H+ e OH-, o meu meio fica neutro. Ele não está com excesso de ácido, ele não está com excesso de base. Então, antes do processo eletrolítico acontecer, a gente pode afirmar que o nosso meio é um meio neutro. Se ele é um meio neutro, a questão fala pra gente que meio neutro, coloração verde. Então a coloração antes do processo vai ser uma cor verde. Combinado? Agora a gente tem que analisar o processo em si. Como que a gente vai analisar o processo? Bom, a gente vai ter que comparar pelos potenciais de redução quem vai sofrer oxidação, quem vai sofrer redução. Pô, faz sentido isso? Pensa comigo, vamos lá, ó, dá uma olhadinha aqui. A gente tem um eletrodo imerso numa solução. Aqui não é só água, tá? Aqui a gente tem íons sulfato, íons Na+, íons H+, íons OH-, tá todo mundo junto ali. E a gente tem eletrodos conectados numa pilha, numa bateria, o que quer que seja, numa fonte qualquer. O que que essa fonte faz? Se ela é positiva, isso significa que ela deixa esse eletrodo positivo. Caraca, Joca, como assim? Ela é positiva e deixa o eletrodo positivo? Esse lado é negativo, vai deixar o eletrodo negativo? Vai. Para a pilha, entenda esse positivo e esse negativo como indicando de onde o elétron está saindo e onde ele está chegando. O positivo, onde ele está chegando. O negativo, da onde ele está saindo. Então, se ele está saindo daqui, isso significa que a gente está mandando elétrons para cá. E aí, esse eletrodo está ficando todo negativo. Fechado não? Em contrapartida, se aqui está positivo, isso significa que a gente está puxando elétrons para cá. E aí, se a gente está puxando elétrons para cá, esse eletrodo está ficando todo positivo. Afinal, ele está perdendo elétrons. Isso implica no quê? Isso implica em que, se esse cara está positivo, já que ele está em contato com a solução, ele vai começar a puxar os íons de carga oposta dele, os íons negativos, na direção dele. Fechou? E aqui, esse cara vai começar a puxar os íons positivos na direção dele. A grande questão é, se eu puxar os íons negativos para cá, eu vou deixar esse cara mais ácido ou mais básico? Vai fazer diferença isso? Pô, vai fazer diferença. Pensa comigo uma coisa, ó. Olhando o processo todo que a gente tem. A gente tem íons Na+, a gente tem íons H+, a gente tem íons sulfato e a gente tem hidroxilas no meio. Perfeito? Você concorda comigo que esse eletrodo ele pode puxar tanto o sulfato quanto a hidroxila? Pode, não pode? Se ele atrair o sulfato, a consequência é esse processo que você está vendo aqui acontecer ao contrário. O sulfato encostar nesse cara, e aí quando o sulfato encostar nesse cara, ele liberar elétrons e formar o S2O8 2-. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é a hidroxila encostar nesse cara, gerar elétrons e produzir H2O mais O2. Qual é a diferença dos dois processos? A diferença é, já que tanto o sulfato quanto a hidroxila vão estar mais próximos desse cara, se o sulfato vier para cá, eu vou começar a ter um acúmulo muito grande de hidroxila aqui. E aí o pH em volta desse cara vai estar sendo indicado como sendo básico. Entende a ideia? Tem muita hidroxila aqui perto. Mas se a hidroxila, quando se aproximar desse cara, sofrer o processo de oxidação e for consumida, então eu vou estar tirando hidroxila do meio.
Se eu vou estar tirando hidroxila do meio, eu estou tornando o meu meio cada vez menos básico. Em outras palavras, eu estou tornando o meu meio mais ácido. Perfeito? Então é essencial eu conseguir olhar para aqui e dizer quem vai sofrer descarga nesse eletrodo. Se vai ser a hidroxila ou se vai ser o sulfato. Como eu faço isso? A ideia é olhar os potenciais. Joca, mas eu preciso sempre olhar os potenciais? Pô, não precisa. Nessa questão, a SpaceX foi legal e ela forneceu o potencial pra gente. Mas, teoricamente, a gente deveria saber quem tem preferência na hora de sofrer descarga, se é a hidroxila ou se é o sulfato. Quem é que tem essa preferência? Vamos fazer primeiro olhando o potencial. Dá uma olhada, ó. A formação da hidroxila exige um potencial aí de 0,40 volts. Perfeito? Enquanto que a formação do sulfato exige um potencial de 2,05 volts. Lembre-se que o que a gente está fazendo não é a formação desses caras. Eles já estão presentes no meio. A gente viu essas dissociações. O que a gente está fazendo é o consumo deles. É pensando na equação ao contrário. Perfeito? Se a gente está pensando na equação ao contrário, isso significa que o consumo da hidroxila vai gerar para a gente um potencial de oxidação, que seria o processo inverso ao que a gente está vendo, de menos 0,40 volts. A gente está invertendo o processo. Em contrapartida, o consumo do sulfato, esse processo ao contrário, geraria para a gente um potencial de oxidação de menos 2,05 volts. Então, pensa comigo. É mais fácil a hidroxila sofrer o processo de oxidação ou é mais fácil o sulfato sofrer o processo de oxidação? Vai depender do potencial, né? Olha os potenciais. Vamos entender primeiro o que é esse tal potencial. Potencial, normalmente a gente trabalha com o de redução, foi até as informações que foram trazidas para a gente, potenciais de redução, eles indicam o poder, a capacidade que a espécie química tem de puxar elétrons. Entende? Potencial de redução, poder de puxar elétrons. Então, quanto maior o potencial de redução, mais fácil é para aquela espécie, comparativamente à outra, puxar elétrons para si. O potencial de oxidação é o oposto. A gente pode entender esse potencial de oxidação como sendo a capacidade, o poder, a tendência, não de puxar elétrons, mas de perder elétrons. Quanto maior esse potencial de oxidação, mais fácil é essa perda. Galera, menos 0,40 volts é maior do que menos 2,05 volts. Perfeito? Se é maior, a hidroxila tem preferência na hora de sofrer oxidação. E aí, se a hidroxila tem preferência na hora de sofrer oxidação, é a hidroxila que vai ser consumida aqui. Se a gente vai ter consumo de hidroxila, vou até escrever aqui, ó, o OH-, ele vai se direcionar para a placa. Se a hidroxila vai ser consumida, a gente vai estar diminuindo a concentração dessa hidroxila. A concentração dela vai cair, vai diminuir. Se vai diminuir a concentração de hidroxila, a consequência é que o meu meio fica um meio mais ácido. E aí, se fica um meio mais ácido, a questão fala que o meio mais ácido tem qual coloração? Coloração do meio ácido, coloração amarela. Então aqui, onde a gente tem o depósito da hidroxila, a oxidação da hidroxila, a minha solução vai ficar mais amarela. Perfeito? Então, verde antes da eletrólise começar, e nesse eletrodo aqui vai ficar amarelada. Perfeito? Bom, no outro eletrodo, o que vai acontecer? Aí vai depender também. A gente tem um eletrodo carregado negativamente. Ele está puxando quem é positivo na direção dele. A questão é, ele está puxando quem é positivo e o H+ está sofrendo descarga, ou ele está puxando quem é positivo e quem está sofrendo descarga é o Na+? Bom, se for o Na+, vai ficar com um acúmulo de H+ aqui em volta e o meio vai ficar mais ácido próximo a ele. Mas se for o H+, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a hidroxila, e aí o H+ vai começar a ser consumido, o meu meio vai ficar cada vez menos ácido, vai ficar cada vez mais básico, meu pH vai ficar maior do que 7. Bom, vamos analisar o que está acontecendo. Comparando Na+ e comparando H+.
Olha o potencial de redução do H+. O que está acontecendo agora, de fato, é uma redução. O H+ vai pegar elétrons, exatamente como está aqui. Potencial dele, 0 volt. Caraca, Joca, muita coincidência, né? 0 volt, número bonitinho. Não. O hidrogênio, ele forma o que a gente chama de EPH, eletrodo padrão de hidrogênio. Calcular o valor de um potencial é muito difícil. Vou até ser mais honesto, é impossível. A gente não consegue calcular um potencial isolado. A gente precisa sempre calcular uma diferença de potenciais. Então a gente cria pilhas usando o hidrogênio e um outro componente qualquer, e a diferença de potencial desse outro componente, ou melhor, dessa pilha, a gente associa a esse outro cara que não é o hidrogênio, porque a gente definiu que o hidrogênio tem potencial 0. Então, se o potencial do hidrogênio é sempre 0, quando a gente forma pilhas com eles, a DDP dessas pilhas acaba dizendo pra gente o potencial do cara que está acompanhando o hidrogênio. Perfeito? Então, é padronizado o potencial do hidrogênio ser 0. Combinado? Vamos lá então, ó. Para o hidrogênio reduzir, potencial 0 volts. Para o Na+ reduzir, potencial menos 2,71 volts. Pô, peraí. Se o potencial do Na+ é negativo e do H+ é 0, o potencial do H+ é maior do que o potencial do Na+. Se o potencial do H+ é maior, consequentemente, o H+ vai sofrer o processo de redução. Então, o H+ que está aqui no meio, ó, ele vai começar a se direcionar para a placa, vai começar a ser consumido, vai começar a produzir H2, aqui ó, o H2 vai começar a ser produzido, você vai ver esse H2 saindo no meio, né? Começa a formar bolinhas, não tem problema nenhum quanto a isso, só que se o H+ está sendo consumido, isso implica na concentração de H+ estar diminuindo. E aí se a concentração de H+ está diminuindo, isso faz o meio ficar menos ácido, em outras palavras, o meio fica mais básico. E aí, se o meio fica mais básico, a gente vai dizer que a coloração, a questão fala que se o meio é básico, a cor fica azul. Então, aqui a gente vai ter uma cor azul. Aqui a gente vai ter uma cor verde. Ou melhor, deixa eu confirmar se é verde ou se é amarela. Amarela, né? Cor amarela. E quando o meio é neutro, aí sim, né? Nossa cor fica verde. Beleza, então no meio neutro, cor verde. Se o meio tiver básico, cor azul. Se o meio tiver ácido, cor amarela. Problema aqui. Ele pede que a gente coloque na sequência o meio neutro. Então meio neutro verde. Conseguimos já, beleza. Só que logo depois ele pede ao redor do ânodo e depois ao redor do cátodo. Ao redor do ânodo. O que é o ânodo? O que é o cátodo? Ânodo e cátodo são locais físicos. Ânodo, local em que acontece a tal da oxidação. Cátodo, local em que acontece a tal da redução. Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente vai comprar pilha, pilha custa muito, muito caro. Então lembra sempre disso, tá? Pilha sempre vai custar caro. Olha aqui, ó. Pilha custa caro. E aí você vai juntar consoante com consoante, vogal com vogal, ó. Consoante, cátodo, reduz. Tá vendo? Vogal, ânodo, oxida. Então, o local onde ocorre a redução, tu vai chamar esse local de cátodo. O local onde ocorre a oxidação, tu vai chamar de ânodo. Gente, a oxidação aconteceu aqui, ó. Se a oxidação aconteceu aqui, esse aqui é o meu ânodo. O ânodo tá com a cor amarela. A redução aconteceu aqui, então esse eletrodo aqui é o meu cátodo, a cor do cátodo, azul. Então, gabarito, verde, amarelo, azul, a gente encontra isso na letra A. Esse é o nosso gabarito. Antes da gente fechar, uma observação que a gente comentou. A gente falou que ia resolver a questão pensando nos potenciais, mas a gente também disse que não precisava dos potenciais. Lembra disso? Pô, por que a gente não precisa dos potenciais? Porque a gente precisa lembrar que o H+, ele vai ter preferência de descarga sobre elementos do grupo 1, grupos 1 e 2, e sobre o alumínio. Então o H+ sempre vai ganhar dos grupos 1 e 2 e vai ganhar do alumínio. Enquanto que a hidroxila
majoritariamente vai ganhar do fluoreto e de ânions oxigenados. Então, peraí, vamos lá, ó. A hidroxila, ela é preferencial na descarga sobre o fluoreto, pô, o SO4 não é o fluoreto, beleza. E sobre ânions oxigenados, pô, ele tem oxigênio. Então a hidroxila é preferencial sobre ele. Mesmo que eu não soubesse os potenciais, eu precisava lembrar disso. O H+, ele é preferencial sobre elementos dos grupos 1 e 2 e sobre o alumínio. Cara, o Na+ é do grupo 1, então o H+ é preferencial sobre ele. Se o H+ é preferencial sobre ele, é o H+ que reduz e não o Na+. Isso era necessário saber. Perfeito? Essa questão deu pra gente os potenciais, mas ela não precisava fazer isso. Fechou? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Até a próxima.